Boa tarde, Fabinho. FIPAM 2024. É isso aí, estamos aqui no meio da feira, feira lotada. Quinta-feira, terceiro dia. É isso aí. Vamos buscar agora um convidado bem legal para falar ainda. Deixa eu me arrumar aqui, pô. Deixa eu me arrumar agora. Quem que é o nosso convidado? Grande palestrante, Nós Patrício. tivemos 3 dias de congressos, 3 dias maravilhosos. Sim. E fechou o congresso. Quem fechou o congresso? Fechou o congresso com chave de ouro. O Patrício deu um show lá na palestra dele, cara. Maravilhosa. Bom, Fabinho, Eduardo, primeiro é um prazer, uma alegria estar aqui. Gratidão pelo convite e estou à disposição. Vamos que vamos. Bora. A minha só contribuição. Eu sempre gosto de falar que eu não sou palestrante, eu sou empresário da vida real. Certo. Eu só subo no palco para falar a realidade da vida, meu irmão. Pronto, e é é por isso isso aí. que eu acho que dá tão certo. Porque eu não sou palestrante, eu sou empresário que abre a boca lá e fala com o coração. E fala para empresário, né? Empresário entende. É isso Você aí. fala no que você acredita. Eu falo o que eu vivo. Você acredita é a realidade, né? Esse é o grande desafio hoje. Tem um monte de gente que pega um livro, Sim. lê o livro, prepara uma palestra e vai lá e fala. E aí? Hoje eu sou sócio em mais de 30 negócios, eu invisto em mais de 30 negócios. Então, desde empresas que têm 500 colaboradores para empresa que tem 5. Então, eu tenho empresas que vendem 200 milhões mês, como eu tenho empresa que está vendendo 50 mil reais por mês. Então, eu entendo que parada é essa. As dores não tem facilidade. E tem muita gente vendendo facilidade no empreendedorismo, né? Então, eu não acredito em facilidade. Verdade, né? Eu acredito no trabalho duro, fazendo da forma certa, né? Peraí, Fabinho. 30 empresas? Caramba. Como é que toma conta de 30 empresas? Rapaz, pô? Eu não atuo em nenhuma delas. Olha Esse é o só, segredo. Esse aqui é um segredo maravilhoso. Esse é o cara. segredo. A gente precisa conhecer isso. É. Mas por que não toma coisa? E como é que vai? Vamos lá, eu Porque comecei... o dono de padaria, não te cortando. Você tem história com padaria também, né? Meu avô tinha padaria, meu bisavô tinha padaria. Olha só. E eles Eu- ficavam no caixa. Ele? Provavelmente eles ficavam Na no verdade, caixa. em tudo que é lugar. Ele ia 3 da manhã ver se o padeiro estava fazendo da forma correta, ele estava vendendo pão. Eu sempre vi meu avô, minha avó dessa forma. E minha mãe viajava muito, eu ficava muito na casa de minha avó. Então, E 3 esse da manhã. método funciona hoje? Funciona sim, mas eu digo para quem tem um objetivo, porque eu acho que é objetivo, né? Cada um Sim, tem o sim. seu. Um objetivo que nem sua de ter 30 empresas, esse sistema funcionaria? Eu digo assim, funciona, mas o cara não vai ter vida. Ele vai acabar o casamento, ele vai perder o crescimento dos filhos, ele vai ter até dinheiro, mas só dinheiro. Só isso, né? Entende? Esse é o grande desafio da maioria dos empresários hoje em dia. Eles têm a mentalidade de que é o olho do dono que engorda o gado e ele não cria uma metodologia para que a empresa não dependa dele. Certo. É isso que eu faço hoje. Por exemplo, eu comecei a empreender em 2005, minha primeira empresa de empréstimo consignado, eu tinha essa mentalidade. A empresa só cresce comigo, tudo sei o que tem que fazer. Quem tinha a chave do cofre era eu, quem vendia era eu, quem fazia marketing era eu. Ninguém vai fazer tão bem quanto você. Eu sou o melhor em tudo, a gente tem essa mentalidade. Até que minha empresa cresceu pra caramba. Minha empresa começou no fundo de uma farmácia. O primeiro mês vendemos 17 mil reais. Então assim, era eu, depois eu e mais uma, depois eu e mais meu irmão, depois eu e mais outra. E aí foi crescendo num processo. Só que eu sempre tive a empresa no meu controle. Até que teve 2 situações. Primeiro, 7 anos, nunca tinha tirado férias. 7 anos sem férias. 7 anos sem férias. Já estava casado? Já era casado. É aí onde entra. Vai pesando. Cara, meu Vai filho, eu tenho 3 filhos, né? O mais novo, no meu processo principal de crescimento, a minha primeira empresa, a Ubla, ela cresceu para todo o Brasil. Então, quem fazia o processo de expansão, de abertura de contratação era eu. Eu tenho um tio que é meu sócio, ele saía alugando os prédios e eu ia contratar o time, eu ia treinar o time. A operação era comigo, ele era o cara da estratégia e fazia, mas a operação, até que eu cheguei em casa um dia, meu filho não me reconheceu. Rapaz. Eu Mãe, disse- mãe, quem que é ele? Não, eu fiquei preocupado, cara, será que tem alguém, o vizinho tá visitando aqui a casa? Será que... Pô, mas minha mulher é fiel, né? Então eu acredito em minha mulher, o problema era eu. Eu saía no domingo e voltava na sexta. Então, só pra ter noção, eu expandi Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo em um mês. Caramba. Entendeu? Então, cara, imagine se abrir 3 praças como essa, contratar, Sim. fazer seleção, recrutamento, seleção, contratar e ensinar, ver como é que é o trabalho. Então, e ali que foi o barco. Eu falei, cara, tem que ter um jeito de fazer negócio em que eu não esteja presente, tem que entender que tem metodologia para isso. Por que todo mundo consegue e eu não? E onde foi a virada da chavinha sua? A virada de chave foi quando eu comecei a investir em algumas coisas. Primeiro, investir em conhecimento. Teve um livro que mudou minha realidade,
que foi o livro O Segredo da Mente Milionária. Era um livro que falava o seguinte: quem disse que você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo? E aí ele vai falar lá sobre renda passiva, que o empresário de sucesso é o que faz dinheiro sem ele precisar trabalhar. Aquilo bugou minha cabeça. Como assim? Porque eu só entendo. Eu disse, Como é que o cara vai ganhar dinheiro tá sem roubando, trabalhar? vai roubar. Mas aí o que ele fala? Ele diz que o empresário inteligente, ele trabalha com a mente e não com o braço. O empresário inteligente que trabalha com a cabeça e com a mente, ele tem diversos braços. Não precisa ser meu braço. É isso que o dono de padaria precisa compreender. Ele precisa ser a mente pensante no negócio. Entende? Só que ele não confia, acha que todo mundo vai roubar. No caixa é ele ou algum parente que não tem qualidade para isso. Ele não tem um recrutamento de seleção bacana. Ele acha Então, que se exatamente. ele não tiver, não é feito do jeito que tem que ser feito. E aí foi quando eu comecei a investir. Tem que ter investimento. Então eu investi, trouxe consultoria, entramos com a Fundação Dom Cabral. Eu comecei a investir em mim como empresário. Por exemplo, quando é que o empresário para investir, ele passar 3 dias treinando? Faculdade não serve mais para nós. Sim. Não. O empresário passar 4 anos na faculdade tem que participar de imersões. Então foi que eu comecei. Fiz formações específicas, por exemplo, na Fundação do Cabral, o PDD, que é o Programa de Desenvolvimento de Dirigente. Participei do PAEX, que era o Programa de Aceleração Empresarial. Então todo esse processo é investir em mim. E eu falei, caramba, quanto mais eu investia e eu crescia mentalmente, mais minha empresa crescia. Porque eu acredito muito que o tamanho da minha empresa é do tamanho da minha mentalidade. Eu falei um pouco sobre isso. E o que é que acontece? O empresário fica na empresa dele, não sai. Vim aqui na FIPAM, meu amigo. Eu estava comentando, estou dizendo que aqui explodiu minha mente. Estou arrepiado de... Se não tivesse aqui, eu ia mostrar. Arrepio de quanto de oportunidade. Como, né? Não, eu já sei assim, cara, já dá para botar, para vender suco de laranja em supermercado, porque tem as máquinas já prontas. Entende? É muita oportunidade, né, muita cara? oportunidade, só que o empresário fica onde? Ele não Fechado. sai da padaria, Não deu tempo. não dá tempo, ele não investe nele mesmo. Então, esse foi o primeiro ponto, investir em conhecimento, investir em novos lugares. E aí eu entendi o seguinte, cara, o ambiente sempre vence. Eu ia pedir ajuda para os meus amigos que jogavam bola no final de semana, que nenhum é empresário. Cadê o dono de panificação que não está aqui na FIPAM? Na FIPAM. Ele tem que estar aqui. Sim. O cara tem que se relacionar com o empresário. Com iguais, né? Aí ele, cara, tô com problema com o desafio, vai pedir ajuda ao cunhado, à cunhada, à mãe, que não entende de negócio. Aí vai dar, meu filho, é assim mesmo, cacete. Tem que perguntar para Eduardo, que viveu o empreendedorismo, para Fábio, que viveu o que é empreender, que sabe o que é. Então, tá no ambiente de empresário, mudou. Investimento em conhecimento, em ambientes diferentes, e teve uma terceira coisa que aí revolucionou. Ter mentores que possam direcionar. Alguém que chegou lá e que vai poder me direcionar em quais caminhos tomar. Então, isso mudou a realidade. Tem gente que chegou onde você quer chegar. Então, foi o que eu fiz, comecei a investir em estar nesses ambientes e ter mentores. Aí Entende? mudou. Mudou, porque minha cabeça mudou. Se eu falar pra você ou pra qualquer dono de padaria, Fabinho, e aí, cara? Vamos ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. E aí, o cara, você vai roubar? Sim ou não? É verdade, É a verdade. mentalidade que nós temos. Verdade, é. Então tem E que não é mudar. bem assim. Não é bem assim. Não é, tem caminhos, tem diversas maneiras. Por exemplo, eu já vi uma maneira aqui na FIPAM de ganhar dinheiro sem trabalhar. Vou até mesmo? pegar aqui, eu É já mesmo? filmei, já criei até um negócio, já. Repara Isso, aqui. essa mente aí realmente Cara, vou é pegar grande, aqui, hein? vou pegar já pra ver. Filmei aqui, a Zumo oferece laranja e suquinho que dá pra pegar e colocar, tá aqui a Zumo, Aham. e pegar e botar nas lojas, já sai o suquinho, boto minha marca, já dá pra fazer. Já dá pra Vou fazer. deixar lá, contrato uma pessoa, dá pra fazer, se eu não me engano, é 30 litros por hora, cara, negócio pronto. Aí eu não preciso estar lá, só vou comprar, providencio um fornecedor para colocar lá, contrato funcionário e vai. Foi embora. Tá aí, o negócio formado mesmo. São coisas loucas, sabe? Hoje se costuma muito dizer, o empresário costuma reclamar que o funcionário é mal treinado ou o funcionário é despreparado. A mão de obra nossa é despreparada. Aí eu te pergunto, você não acha que o empresário é mal treinado? Eu tenho Que essas imersões, primeiro o treinamento tem que ter, não é dele, de vez de ele cobrar antes? tem que ser do empresário. Eu falei também hoje na palestra, Falou. eu acredito que o problema não é o mau funcionário, o problema é o péssimo empresário. Ah, Patrícia, você está dizendo que eu sou um péssimo empresário? Sim, porque você não tem, por exemplo, o cara não tem descrição de cargo. Vou contratar a Patrícia para trabalhar, ok? Patrícia vai fazer o quê?
Você vai lá, vai fazer o pão. Então, Aí coloca um avental, ó, e atende faz ali. o pão. Vai fazendo aí que o pessoal te ensina, É né? isso, e eu confio em você, viu, cara? Você é meu irmão. E aí se ele não faz, ele fica bravo. É porque ele vem de outra empresa, com outra cultura, aprendeu de um jeito diferente do que você está acostumado. Você não tem direção de cargo, você não tem processos claros. Então, quando eu contrato alguém, primeiro tem que ter um recrutamento e seleção muito bem feito. O que é que eu sugiro sempre? Demita rápido e demore para contratar. Certo. O que é que o empresário brasileiro faz? Ao contrário. Ele contrata rápido e demora para demitir. Realmente. Por que tem que demorar para contratar? Tem que ter um teste de perfil comportamental, tem que saber os valores do cara, tem que chamar para conversar, tem que botar lá ele para fazer se é real. Não, saiu o João, bora Pedro, você tem que entrar agora, meu irmão, vai lá porque é a padaria. Um segundo ponto que eu gostei pra caramba, teve um cara que tava dando lá em uma palestra, não foi palestra não, teve um bate-papo lá e ele colocou assim, o padeiro Ikigai. Ikigai é um conceito de propósito. E cara, como formar padeiros hoje em dia, por exemplo? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu que é dono de padaria. E eu falei assim, meu irmão, cada vez mais o menino quer estar na tecnologia. Quem quer ser padeiro, pô? É verdade. E ele falando do desafio de encontrar padeiro. Eu falei, vai formar, mostra pro cara que ele não faz pão. Mostra para esse cara que ele vai fomentar a felicidade de um lar. Você sabe o que é o poder de uma família na mesa? Isso é o que está acontecendo. O cara não vai na padaria, ele não compra pão, ele prefere ir no supermercado comprar o pão, bota lá cada um no seu micro-ondas e tchau. Então, quando a gente começa a fortalecer um propósito e um porquê, aí eu vou começar a mudar a realidade dessas pessoas. Eu não estou simplesmente fazendo um pão. Não, cara, eu estou cuidando de momentos, zelando de momentos extraordinários para que as pessoas vivam no lar, para que pai e mãe estejam com seus filhos. É isso. Vender aquela questão de união familiar, né? Exatamente. E Então, fazer Vai atender, pode atender. não, aqui Tem? foi só um alarme. Eu também Aqui a preciso prioridade é tomar aqui. remédio 5 horas também, mano. Eu tive É isso aí. Olha, caraca. Eu tive o Tite, tive que sair pro SEMA e eu voltei ontem. Engraçado esse assunto, esse tema. Eu nem ia tocar nele, mas a maior dificuldade que nós temos aqui, uma das maiores das empresas familiares, é a sucessão familiar. É muito difícil fazer, as empresas sofrem. A sucessão de clientes. Na padaria, eu estou acostumado a ir tomar meu café e meu pão com manteiga. A minha filha já não está acostumada a ir na padaria tomar o café e o pão com manteiga. A gente fazer a sucessão dos clientes também é uma dificuldade. Um desafio, né? É um desafio. Outro desafio que você acabou de dizer, fazer a sucessão de funcionários. Você tinha os padeiros antigos e hoje formaram os novos padeiros. Dentro disso, como é que fazer essa sucessão, meu? Entendeu? De uma geração de novos empresários, de clientes e de funcionários. Não é absurdo? Essa é a ligação pergunta- do antigo com o novo Não é é? uma pergunta muito difícil. Não, essa é a pergunta de $1 milhão. É, isso aí. Mas eu tenho alguns caminhos. Primeiro ponto precisamos pesquisar mais. O que é que essa nova geração quer? Entender O problema é eles, que a né? gente quer enfiar a goela abaixo o que a cultura dos pais tem que ser no filho, não. A primeira coisa é perguntar. Pergunta. E aí, o que é que você vem aqui na padaria com seu pai? Por quê? Cara, eu venho só para relembrar de meu pai. Eu venho só... Então, talvez criar um ambiente em que eu possa ofertar para os clientes essa oportunidade de viver memórias. Não, o outro vai dizer, cara, eu venho aqui porque agora eu quero comer, por exemplo, imagina aqui que eles experimentaram e souberam que a tapioca é a coisa do momento. Uhum. Aí a sua padaria não tem tapioca. Exemplo, meu irmão, tem que pesquisar, perguntar ao cliente. A melhor maneira não é adivinhar, é perguntar. Então o que fazer? Pesquisa. Para sucessão de clientes só tem uma maneira, pesquisa. Depois de pesquisar, vem o segundo aspecto, que é testar. A maioria dos empresários, eu tive uma ideia brilhante, agora vai dar certo. Não vai. Ideia para mim é commodity. Todo mundo tem ideia. Para mim só tem ideia se teve validação. E se essa validação se replicar. Então, primeiro você pesquisa, depois você começa a fazer os testes. Caramba, ele disse que quer uma alimentação mais saudável, que ele acha que pão não é. Por exemplo, tem muito pão que não tem glúten, que nem tem lactose. Você concorda comigo? Sim. Pão de sal que não tem açúcar. Você concorda comigo? Sim. Por que a gente não coloca lá no standzinho pão sem açúcar? Pão livre de glúten? Um exemplo.
A pessoa já tem esse benefício, mas ele não coloca. Por que não coloca? Porque ele não pesquisou e ele não sabe que o cliente quer ouvir isso. Essa plaquinha iria trazer mais clientes, ele poderia aumentar o preço, porque a percepção de valor seria muito maior. Você agrega mais valor. Sim. Entendeu? E o pão já é. Realmente tem caminhos, não é só também falar, não, putz, e agora? Exatamente. Nós vamos sofrer com isso. É pesquisar. Pesquisar, perguntar, testar. E tem um terceiro, que esse é um dos que eu mais gosto. Cara, copiar os concorrentes. Vá pesquisar os concorrentes. Copia A pessoa quem tá chama, dando certo. a pessoa chama, é bonita falar benchmark. Ok, mas vai o concorrente. Abílio Diniz que fala isso. Eu tinha vergonha de, cara, vou copiar, roubar ideia. Eu não lembro se eu li ou se eu ouvi Abílio Diniz falando. Certa vez perguntaram para ele, Abílio, você foi o maior inovador do varejo no Brasil, na América Latina. Ele, eu não. Eu tive foi mais dinheiro. Eu pegava meus diretores, mandava para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Europa, para tudo que é lugar. Eles voltavam com ideias, a gente implementava e se desse certo, replicava. Entende? Então a gente tem que pesquisar mais. Às vezes está pronto, né? Mais fácil. Né? Exato. E por fim, com relação a funcionários, eu diria que a empresa tem que começar a ter um porquê. E a gente tem que... Eu gosto muito do exemplo do time de futebol. Qual é o exemplo? O time de futebol, para ser campeão, ele tem que ter jogador experiente. Mas ele tem uma categoria de base. Que é isso, Patrick? Cara, a gente tem que ter nossa categoria de base. Será que a gente está indo como padaria lá no Senai? Num Senac da vida? Tem um monte de menino, de menina, doido por ter uma grande oportunidade e não tem. Só que a gente está querendo já pegar pessoas formadas. Só quer pegar a estrela já. Eu moro em Lagarto, Sergipe. Se você acha que é difícil contratar mão de obra em São Paulo, tem 18 milhões de habitantes, imagine em Lagarto que tem 100 mil habitantes. É uma dificuldade, realidade, pessoa de interior, só que tem muitas pessoas boas lá, tem muitos jovens de valor. O que foi que eu fiz por um tempo? Eu comecei aí, Senac, Senai, dava palestra lá, via perfil comportamental e comecei a pegar diversos jovens para colocar no meu negócio. E aí o que aconteceu? O jogo mudou. O jogo mudou por quê? Pessoas alinhadas, comprometidas e que eu fui capacitando na jornada. E aí o que aconteceu? Eu tinha agora um time misto. Um time de pessoas experientes com um time de base. De base todo mundo vinga? Não. Só que é eu saber que de 100 eu vou conseguir 1, 2 que vai dar certo, que vai fomentar no processo. Esse é o jogo e é o que eu acredito. Outra, solução perfeita. Caraca. Bom ouvir isso, hein? E diz uma coisa... Não sei se você tem essa resposta, como aqui a gente não tem resposta, né? A gente troca ideia. Por que o empresário tem tanto medo assim de contratar uma consultoria? Às vezes você fala para ele, fala assim, olha, precisa contratar uma consultoria, ele fala, eu vou contratar um cara que nunca construiu nada para me ensinar a construir o que eu já construí. É um medo, isso tá, pelo menos em termos de planificação, tá bem enraizado. Essa é uma boa pergunta, sabe? Eu sou empresário. Eu vou falar como empresário e vou falar também hoje. Hoje eu tenho... Uma das minhas funções hoje é educar empresário. Certo. Eu falei lá na palestra em 2019, eu saí, né, dos meus negócios, porque eu fiquei no conselho deles, porque eu queria abrir mais negócio, então nenhuma empresa pode depender de mim de forma braçal. Eu estou trabalhando com a mentalidade. E nesse processo, o que me fez crescer como empresário foi colocar gente com teoria dentro do nosso negócio. Por quê? Eu sou bom na prática. O empresário ele é ótimo na prática. Mas existem metodologias e ferramentas que teoricamente fazem a diferença se eu implantar e misturar a teoria com a prática. Qual que é o problema do empresário? Ele não coloca novas metodologias, ele não tem a paciência de encontrar a ferramenta certa. E para mim tem um terceiro aspecto que é fundamental. A consultoria vai, faz o trabalho, deixa perfeito. Aí como o empresário não confia, o que acontece? O próprio empresário mata o trabalho. Ele boicota. Ele boicota, ele não tem a cultura, ele não faz. Todo grande empresário e toda grande empresa teve consultorias que foram feitas lá dentro para crescer. Por quê? O empresário precisa entender que ele precisa de teoria. Sim. Sim. Esse é o ponto grande louco. chave, né? Tem quantas coisas, por exemplo, vou falar aqui alguns termos teóricos e que se a pessoa compreender vai fazer a diferença no negócio dele. Por exemplo, o OKR. O que é o OKR? É a metodologia ágil que o Google utiliza para fazer a gestão da empresa dela. Objetivos e resultados chaves. Cara, eu implanto hoje em todo negócio meu isso. Caramba. Porque eu tenho que ter clareza para onde eu vou, eu tenho que saber os resultados chaves e depois eu crio agora um plano de ação.
que é a ferramenta 5W2H. Quem faz, quando faz, por que faz, quanto vai custar. Aí vamos pegar mais outras ferramentas no planejamento estratégico. É começar a fazer coisas que eu estou tendo um problema. Utiliza lá a ferramenta espinha de peixe para entender o motivo do problema e como melhorar. Então tem diversas ferramentas que são utilizadas, só que o próprio empresário mata. E um outro ponto, posso dizer agora o que eu acho? É que a maioria dos empresários, eles não sabem separar o que é custo de investimento. Certo, tem essa também. Quando ele olha a consultoria como um custo, aí ferrou tudo. Aí parou, já trava. Acabou, porque ele vê isso como um custo. Uhum. Ele tem que olhar como um investimento. Eu gosto muito, e eu ensino lá no programa de empresa exponencial, da X5, que é a nossa empresa de educação, aos empresários separarem em custos estratégicos e custos não estratégicos. O que é o custo estratégico? É o custo que está ligado diretamente à geração de receita. Esse custo eu tenho que diminuir ele ou aumentar? Tem que aumentar. Tem que aumentar. E o custo não estratégico? São os custos que não estão ligados diretamente à venda. Numa padaria seria mais ou menos o que, cara? O tapete no chão é um custo estratégico ou não estratégico? Não estratégico. Não estratégico. Um panfleto que eu dou com uma promoção é estratégico ou não estratégico? Estratégico. É estratégico. Só que sabe o que o cara faz? Ele não faz o panfleto e prefere ter um tapete lindo lá dentro. É. Tapete que não serve para nada. Mas o custo não seria investimento o nome certo? É isso, não, é isso que eu tô, é na cabeça do empresário. É só para trazer. Não, tem gente que gasta milhões numa padaria. Sim. E não gasta 10 mil numa consultoria. É isso que eu tô falando. Se o cara não sabe onde quer chegar, como é que ele vai saber como é que ele vai fazer? Ele não vê isso como um custo estratégico, Sim. que é investimento. Sim. Então eu tenho que botar dinheiro em consultorias, em mentorias, em marketing, porque isso vai melhorar o meu negócio. Só que ele não sabe diferenciar. Ele sabe, ao invés de botar a grana no marketing, quando o cara tá ruim de venda, ele tira a grana do marketing. Quando deveria fomentar mais nos canais de venda e de marketing. Entende? Então o empresário não sabe diferenciar esse processo de custo e de investimento. Você está andando de carro na chuva. Se o carro derrapa, o que você tem que fazer? Você tem que acelerar um pouquinho. Se derrapou, o empresário faz o quê? Freia. Ele freia e gira mais. É a mesma coisa. Gostei da Caiu um analogia. pouco o Gostei movimento, também, viu? aí que você tem que investir um pouco mais. É isso aí. Porque é hora de você dar uma virada. É isso mesmo. E eu tenho uma tese, Eduardo, que eu acredito muito que é que quem tem medo de perder não ganha. Eu vou falar num ditado popular. Me perdoe que eu sou assim. Eu já Quem sei. tem medo de cagar não coma, meu É irmão. isso aí, é isso Entende? Aí o cara, não, meu irmão, tem que ir pro jogo pra jogar, pra dar porrada, pra tomar soco. Aí o cara fica com medo. Se o empresário tivesse a mesma coragem que ele teve pra abrir o negócio, meu irmão, sempre. Sim. O problema é que vai se acomodando. Eu Aí fico vai- até. Eu fico em êxtase com raiva, porque, meu irmão, no dia 1 que o cara pegou empréstimo no banco, pegou dinheiro emprestado com a agiota, com o sogro, com a sogra, com os amigos, com todo mundo ele teve coragem. E hoje ele não tem mais coragem. Estabilizou. Aí fica relaxou. acomodado, né? Cara, tem que continuar com a mesma mentalidade de dia 1. É a mentalidade do primeiro dia. É isso aí. Vai dar certo, vou investir porque vai dar certo. Tem que ter essa paixão. Só que o cara vai perdendo ao longo do tempo. O empresário, ele está exatamente onde ele quer estar. Exatamente. Se ele não está mais, é porque ele não quis mais. Eu concordo 100%. Em algum momento ele perdeu o tesão, É isso aí. a vontade, Ninguém faz amor com a pessoa que ama se não tiver tesão, irmão. Sem tesão. É a mesma coisa na empresa. Se não tiver tesão, minha empresa não está dando certo. Aí ele começa a culpar todo mundo. Bota a culpa no presidente, na economia, no funcionário, mas ele não assume a responsabilidade que acabou a paixão dele. Verdade. Que ele não está fazendo os investimentos. Que ele não contrata uma consultoria, uma mentoria para estar lá, para ajudando ele. Porque a melhor coisa, como é que tá seu cabelo agora? Tá arrumado ou desarrumado? deve estar mais ou menos. Você não sabe, se arrumou de manhã. Cara, você só vai saber Não, se tiver é. um espelho. É. Então, às vezes a gente precisa de um espelho, a consultoria que Deve vem. estar, é o que o empresário É, fala. é, Eu é isso aí. devo estar legal. Devo tá bem. É. Não, eu acho que de manhã tava bem arrumado. Cara, de manhã, mas e agora? Checa, então, vai sempre ver. quando vem alguém de fora, a pessoa olha sem paixão, ele olha sem nenhum viés. Aham. O cara vai lá, meu amigo, e aí o empresário às vezes não gosta de ouvir as duras verdades que... É duro você É. ouvir que você está errado, é duro. Cara, e eu, por exemplo, eu dou mentorias, né? Hoje a gente faz imersões, dá mentorias, tem programas para empresários e eu não alivio. E sabe o que eu tenho visto? Os empresários que gostam de ouvir a verdade,
e que vão para ação, eles têm resultado. No começo você olha pra cara dele e você vê que ele tá incomodado. Você tá incomodando o cara. Não, teve um aqui que me encontrou que eu amei. Não vou falar o nome porque quase que eu falo. Ele chegou lá no nosso programa, cara, relaxado, aí eu dei uma cacetada nele. Hoje eu encontrei ele e veio agradecer. Patrício, obrigado por você ter falado aquilo. Eu precisava acordar. É isso aí. Sabe? Às vezes a gente precisa de alguém que dê uma cacetada na gente pra gente evoluir. É isso aí, cara. Maravilhoso. Papo Tem uma maravilhoso. frase que é legal, deu um insight que foi dentro do que você falou, que a gente costuma falar às vezes no São Papão, o copo do Delcino. Na padaria, o nosso primeiro cliente é o funcionário. E a gente não trata o nosso funcionário como o primeiro cliente. Então ele tem que estar bem, ele tem que estar feliz, ele tem que estar conhecendo o produto, ele tem que degustar o seu produto, ele tem que comer. Primeiro cliente é o funcionário. Se a gente deixar o funcionário feliz, ele consegue desempenhar. Que a gente tem que cuidar das pessoas. Você É a falou frase isso. que Que eu é falo, do que cara. A você gente falou. não cuida de resultado, a gente cuida de gente Isso. e as pessoas vão cuidar dos resultado, resultados. é isso É aí. isso. Tá Esse é o falando. jogo. Às Esse vezes- é o toque, né? Às vezes eu chegava na padaria e via que o pessoal estava pesado. Aí o que eu fazia? Eu ia lá e brincava com todo mundo. Já deixava mais leve. Por quê? Porque eu não ia atender o cliente. Quem atender o cliente é ele. Se ele não tiver leve para atender o cara, Não tem sentido. E às vezes a gente acha que o nosso funcionário não tem dor de cabeça, que não briga. Cara, esse dia eu estava vendo uma pesquisa de uma empresa que ela colocou absorventes à disposição para as mulheres. A produtividade aumentou. Olha não é que coisa absorvente, louca. é o cuidado. Não, só pra você entender. Carinho. Aí eu tô trazendo. É uma ação tão simples, mas a pessoa se sentiu o quê? Importante. Ele cuida de mim. Quanto custa para uma empresa ter um absorvente? Só que para o funcionário ele cuida de mim. Ele tá preocupado comigo. A mulher não sabe nem o dia nem a hora. Cara, e não só isso. Além disso, ele colocou lá um quadrozinho. Como que você tá hoje, mulher? Naquele dia, meu amigo, não quero conversa. Pô, vai alguém ajudar, cuidar, entende? Tem que ter zelo e cuidado pelas pessoas. Isso faz a diferença. Um feedback positivo no funcionário tem importância? Com certeza. Para mim, todo feedback. Eu vou mais. Tem o feedback. Não, porque o negativo a gente dá. Não, mas aí... O positivo que a gente não costuma não dar. Sim, o eu negativo entendi. Mas eu entendi o contrário também. O feedback do funcionário para Não, você dá um feedback pro funcionário positivo, sim, porque a gente sim. chama atenção. Mas o positivo a gente não dá. E tem importância isso. Eu vou dizer o seguinte, todo feedback para mim é positivo. Da matéria ruim, do evento ruim como do evento bom. A forma como eu falo é que vai dizer se é positivo ou não. Então, cara, às vezes o cara errou. Vamos lá, por que você errou? Qual foi o motivo? Tentar entender. Só que a gente já vai com o dedo acusador. Por que você fez isso? Não, cara, vamos entender o fato. Vamos entender a causa e vamos criar uma ação. É a ferramenta, por exemplo, a FCA. Fato, causa, ação. Vamos entender qual é o fato, qual foi o que causou e vamos agir de forma diferente. Eu não vou para brigar, eu vou para mudar a realidade do fato. Então, tem o que eu falei os feedback, né? Que só fode tudo lá. Aí que você vai e mata, mas o feedback, ele sempre precisa ser construtivo. Uma linguagem clara, de construção para com o colaborador. E precisamos ouvi-los também. É isso aí. Quantos colaboradores a gente não perde porque não dá um feedback positivo? Porque às vezes a retenção do funcionário, você tem essa informação muito mais do que eu, não é nem pelo salário. Às vezes a pessoa muda de emprego não é pelo salário, mas pela maneira de não ter um feedback positivo e de ser tratado. Pelo ambiente, exatamente. Que é que você falou, de cuidado de pessoas. É isso aí. Cara, essa conversa ia ter aqui até Vamos organizar para a 19, próxima mas vez vamos que eu ter vier em São Paulo, a gente vai lá e faz esse podcast lá que a podcast gente aí. faz no estúdio, ali é 100 horas para começar e para terminar. Então o dia que estiver para São Paulo, você tá Aproveita e deixa o convidado. convite pro pessoal que você vai estar em São Paulo fazendo imersão. Deixa o convite. Sim, dia 27, 28 e 29 de agosto, nós temos a imersão Crescimento Exponencial. Em média, 120 empresários a cada imersão. O empresário E que quiser participar. vai lá no meu Instagram, o Patrício Darvison, chama no privado que a gente vai ver uma condição especial para vocês. Fechou. Vocês dois já estarão lá, Com são meus certeza. convidados Legal. especiais. Com certeza. Obrigado, viu, cara? Tamo por junto, participar. Fábio, sucesso. Valeu, Tchau, gente. tchau, um abraço. Obrigado.